Dr. Flávio Pansieri é doutorando pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Direito do Estado pela USP, especialista em Direito Público pelo Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos, bacharel em Direito pela PUC-Paraná, advogado militante no Paraná e em Brasília, sócio do escritório AKMPS Advogados Associados, professor de Direito Constitucional da graduação e pós-graduação da PUC-Paraná, professor de cursos de especialização em Direito em todo o país, conferencista em eventos nacionais e internacionais, coordenador do curso de especialização em Direito Constitucional da Academia Brasileira de Direito Constitucional, presidente da Academia Brasileira de Direito Constitucional nas gestões 2000, 2004, 2004, 2008, 2008, 2012, membro do Instituto Ibero-Americano de Direito Constitucional, conselheiro estadual eleito da OAB no Estado do Paraná, gestão 2008-2010 e 2010-2012, presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB Paraná, gestão 2010-2012, representante do Conselho Federal da OAB perante o Supremo Tribunal Federal para as audiências públicas no triênio 2007-2009, membro da Comissão de Estudos Constitucionais do Conselho Federal da OAB, gestão 2007-2009, coautor no livro Constituição Dirigente em Canotilho, coautor no livro Constitucionalizando Direitos, coautor no livro Diálogos Constitucionais, Brasil-Portugal, coautor na obra Liber Amicorum, coautor da obra Obstáculos à Concretização da Constituição, coautor da obra Democracia, Direito e Política, coautor da obra Diálogos Constitucionais, Direito, Neoliberalismo e Desenvolvimento em Países Periféricos e autor da obra lançada nesta data pela editora Saraiva, Eficácia e Vinculação dos Direitos Sociais. Seja muito bem-vindo, Dr. Flávio Pansieri. Então, está com a palavra o Dr. Flávio Pansieri, que vai proferir a palestra Eficácia e Vinculação dos Direitos Fundamentais. Senhoras e senhores, muito boa noite. Quero iniciar cumprimentando o coordenador, o diretor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, professor Alamer, o nosso coordenador da graduação, professor Sérgio Vaz, professor Washington Luiz Testa Júnior, que se faz presente à mesa, coordenador do mestrado, o professor Vladimir Brega Filho, e, em especial, um ex-aluno meu, que, apesar de ser corintiano, é um grande secretário da administração, o Henry Durval. A todos vocês, eu gostaria de saudar na pessoa de minha madrinha e meu padrinho, que aqui estão, Sônia e Maurílio, desculpe. A minha atenção hoje aqui se deve a um motivo especial. Quando recebi esse convite, disse então à professora Lucy, eu já falei em muitos lugares no Brasil, em muitos lugares no exterior. Poucos dias num evento em Natal para mais de 5.000 pessoas. Mas poucos eventos desses me deram tantas alegrias e responsabilidades. Até porque, em nenhum desses eventos, eu devia o favor de meu nascimento. E é isso que devo a essa cidade. A cidade que me fez existir, e em especial a minha cara Sônia, a quem, durante alguns anos, causava extremos ciúmes em minha casa, porque era a pessoa que eu também chamava de mãe. Por esses motivos, por certo, me faço aqui, talvez, gaguejando e errando, inclusive, alguns nomes, fazendo os senhores, de certo modo, mais felizes. Mas quero deixá-los mais felizes ainda por ter certeza que minha exposição será absolutamente breve. Breve pela responsabilidade, mas também para que não cometa erros, né? Uma palestra, ela deve ser curta e deve ser uma boa palestra. Mas se ela for só curta, não tem problema, porque ninguém vai lembrar se ela foi boa ou não. Não é mesmo? Então, pretendo aqui fazer uma exposição direta, franca e
para permitir os senhores compreender um tema que para mim é tão caro, que é a eficácia dos direitos fundamentais. Quando eu falo de eficácia, é impossível não remeter a um pouco do que o professor, amigo, Marco Aurélio Marrafon, presidente da Academia Brasileira de Direito Constitucional, entidade essa que eu tive a oportunidade de ser presidente e que hoje tem um trabalho muito importante frente a essa instituição, está em Brasília hoje atuando como professor e como professor também na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e nos trouxe a todos os senhores um grande debate sobre a teoria da interpretação e um pouco sobre a teoria da norma. Eu quero falar para vocês que a minha exposição ela é um tanto quanto mais objetiva. Se o professor Zé Afonso da Silva estivesse aqui, ele diria assim: toda exposição tem que ser como uma mini saia, ou seja, longa o suficiente para cobrir todo o conteúdo, mas curta o bastante para não esconder a beleza. E assim pretendo, então, trilhar meus caminhos sobre eficácia e vinculação dos direitos fundamentais. Em especial, sobre os direitos fundamentais sociais, senhores. Quando nós falamos em direitos fundamentais sociais, nós estamos falando em uma categoria diversa de direitos fundamentais? Sim ou não? Não. Quando nós falamos em direitos fundamentais sociais no Brasil, nós devemos lembrar que a Constituição estabelece um regime jurídico único para todo aquele rol, que começa no artigo 5º e vai até o 17º da Constituição, onde nós temos uma categoria, direitos e garantias fundamentais. Aquelas regras que estão, por sua vez, dispostas nos parágrafos ao final do artigo 5º, não deviam estar ali. O legislador constituinte errou. Ela deveria estar nas disposições finais do próprio título 2 da Constituição, dos direitos e garantias fundamentais. Porque o próprio texto diz: os direitos e garantias fundamentais têm aplicabilidade imediata. Nós não estamos falando dos direitos individuais, nós não estamos falando dos direitos políticos, nós estamos falando de todos os direitos e garantias fundamentais. Dentro dessa perspectiva, que temos um regime jurídico único para todos os direitos e garantias fundamentais, me parece fundamental compreender que eu não poderia, em momento algum, tratar os direitos fundamentais sociais de forma diversa. Muito bem. Então, passamos a compreender que todos têm aplicabilidade imediata. A partir de 1988, todos os direitos previstos na Constituição possuem algo chamado de eficácia jurídica. A eficácia jurídica é a possibilidade de produzir efeitos no mundo real, impondo obrigações, sejam obrigações que determinem ações ou omissões a nós, nas relações privadas, mas também dos indivíduos para com o Estado. Nesta medida, eu gostaria de fazer uma pequena lembrança aos senhores, que talvez os senhores devem ter estudado na faculdade, ouvido falar muito da tese do professor José Afonso da Silva, que classifica as normas constitucionais em normas de eficácia plena, contida e limitada. Senhores, isso não serve para absolutamente nada neste momento histórico mais que vivemos. O professor José Afonso da Silva foi uma pessoa muito importante no direito constitucional brasileiro, em especial com essa teoria, porque ele inovou sim com a tese dele. E qual foi a inovação? Ele não foi o primeiro, mas foi o segundo e o primeiro a ficar famoso no Brasil, a dizer especificamente que todos os direitos e garantias fundamentais produziam eficácia. Ou melhor, todas as normas constitucionais produziam eficácia. E isto era uma revolução, porque até então nós tínhamos alguns autores defendendo no Brasil que existiam normas que estavam na Constituição que produziam eficácia e outras que não produziam nenhuma eficácia. Porque eram meros proclamas políticos. Obviamente, essa teoria hoje se encontra absolutamente superada. Mas o professor Zé Afonso, apesar de ter dado uma grande contribuição afirmando que todas produziam eficácia, as classificou em plena, contida e limitada. Plenas seriam aquelas que desde pronto estariam aptas a produzir efeitos no mundo jurídico. Me parece que são todas as normas constitucionais. Contidas seriam aquelas que estariam aptas para produzir efeitos no mundo jurídico, todavia poderiam ter o seu conteúdo restringido pela norma infraconstitucional.
E parece que aqui existe um equívoco, inclusive, do professor José Afonso da Silva, no que toca à própria classificação. Porque ao invés de contida, deveria ser contível, né? Porque ela tem eficácia, só que ela pode ser contida. Então ela é contível. Inclusive, crítica é essa, que não é minha, né? De diversos autores brasileiros que escreveram também sobre a eficácia dos direitos fundamentais. E, por fim, as normas de eficácia limitada, dividindo em normas de princípio institutivo, que serão aquelas que determinariam a criação de órgãos e entidades no país, e as programáticas, que são aquelas que determinariam comandos gerais, que, por sua vez, não poderiam ser oponíveis, por exemplo, pelos indivíduos face ao Estado. Como algo parecido com o nosso artigo 3º da Constituição, que diz: são objetivos da República Federativa do Brasil reduzir a pobreza e a desigualdade. Mas quando o professor José Afonso da Silva promove essa classificação, em especial no que toca às normas de eficácia limitada, afirma que dependerá do legislador infraconstitucional para que elas possam produzir todos os seus efeitos, ele permite, professor Marco, que se promova uma interpretação absolutamente equivocada, feita por grande parte dos tribunais brasileiros até há poucos dias, e há poucos dias por um motivo simples. Apesar de, em 1988, termos uma nova Constituição, não se esqueçam que o último ministro indicado antes desta Constituição saiu há poucos anos atrás. Ou seja, tínhamos uma nova Constituição sendo lida pelos olhos do velho. Do velho não em idade, mas do velho intérprete da Constituição anterior. Não podíamos imaginar que o sentido das coisas se dariam pela simples substituição da Constituição, até porque o sentido dos símbolos linguísticos dessa Constituição se constrói a partir da leitura daquele intérprete que dá o sentido. E, obviamente, nós tínhamos uma leitura equivocada por quase todos os tribunais sobre uma série de dispositivos da Constituição, e em especial no que toca aos direitos fundamentais sociais. E eu apresento aqui o professor José Afonso, rendendo as minhas homenagens à importância que teve sua teoria, para dizer que hoje nós não precisamos mais disso. Infelizmente, os senhores precisam saber, para passar em alguns concursos de menor qualificação, por mais que de grandes salários, mas a melhor qualificação, quando eu afirmo, é daqueles que organizam os concursos, que exigem que os senhores saibam isso. Portanto, nós, como os professores da graduação, temos que exigir também que os senhores saibam isso. Infelizmente. Todavia, quando nós falamos em eficácia dos direitos fundamentais, as coisas são muito mais simples hoje. Nós temos que perguntar de forma simples: os direitos e garantias fundamentais produzem eficácia? Sim. Todos eles, inclusive os sociais, sim. Como assim, professor? Todos produzem eficácia. Tá, mas qual o dever ou obrigação eu posso exigir dele? Pois bem, daí nós faremos a seguinte leitura: eles possuem eficácia. O que eu tenho que identificar é se a eficácia será positiva, determinando uma ação, ou negativa, promovendo uma contenção de ação contra qualquer indivíduo. E daí eu exemplifico aos senhores. Quando nós falamos aqui do direito fundamental à saúde, nós estamos falando numa eficácia positiva quando determinamos ao Estado que lhe conceda um tratamento, que lhe conceda um medicamento. E numa eficácia negativa quando nós determinamos ao Estado que ele não interfira na sua saúde, que ele não promova, ao Estado e os particulares, que ele não interfira negativamente, que ele não promova uma medida que possa prejudicar a saúde da coletividade ou de um indivíduo em particular. Professor, mas essa eficácia eu não consigo compreender muito bem, porque, para mim, os direitos fundamentais sociais, em regra, temos essa pré-compreensão que, quando eu sempre pergunto assim, os direitos e garantias fundamentais individuais são eficazes no Brasil? Sim ou não? A liberdade, a propriedade, são ou não? O que os senhores acham? Em regra, todos respondem, sim, lógico, professor. Eu garanto a minha propriedade, posso, inclusive, opor ao Estado, aos particulares. Muito bem. Quando eu pergunto, mas e os direitos fundamentais são eficazes no Brasil? A resposta que eu encontro, em regra, qual é? Não, professor. Os direitos fundamentais sociais não são eficazes no Brasil. Basta ver o direito à moradia. Nem todo mundo tem uma casa. Muito bem. Eu quero pegar esses dois exemplos que dei, a propriedade e a moradia, para perceber. Quando eu olhei para a propriedade,
qual a eficácia que eu pretendi dela desde o início? Uma eficácia positiva ou negativa? Negativa, impedindo que o Estado e terceiros interfiram na minha propriedade. Quando eu olhei para a moradia, qual a eficácia que eu busquei dela? Positiva ou negativa? A positiva. Imaginando que seria obrigação do Estado conferir a cada um de nós uma casa. Por que eu não exijo da propriedade a mesma eficácia? Como seria a exigência da propriedade de uma eficácia positiva? E não propriedade imóvel, mas o direito a possuir e se dizer o proprietário. Eu posso exigir do Estado que ele me garanta algo para que eu possa efetivamente exercer o direito à propriedade? Porque se eu não sou dono e possuidor de algo, eu não tenho. Se eu miserável sou, não tenho condições de exercer o próprio direito. Posso, então, eu propor uma medida judicial para obrigar o Estado a me garantir uma calça, ou um sapato, ou uma camisa, para que eu possa dizer que o meu direito à propriedade está sendo exercido? Agora, posso eu exigir do Estado que ele me garanta uma casa para que eu garanta a minha própria moradia? Percebam que o regime jurídico é o mesmo. Por que não imaginar que o direito à moradia possui eficácia assim? Quando ninguém pode tornar inviável a habitação em sua moradia hoje. Porque o conceito de moradia compreende não apenas a ideia de estar vivendo em algum lugar, ou então, como Rubens Braga lembrava, a possibilidade, ou melhor, que cada um deveria ter um canto sossegado para morrer em paz. Não, a moradia compreende a habitabilidade, a acessibilidade, condições mínimas de saúde. Será que a moradia não me garante essa eficácia negativa de impedir, por exemplo, que o Estado retire a linha de ônibus que liga a minha casa até o centro da cidade? Porque sem isso não tem acessibilidade. Será que a minha moradia não é essa moradia, o direito à moradia, que me garante que o Estado não instalará ao lado de minha residência uma indústria química que inviabilizará a própria habitabilidade naquela residência em razão da afetação do meu direito fundamental à saúde também? Ou seja, percebam que a eficácia da moradia, ela não está apenas na concessão direta de uma residência, de uma casa para se morar. E, logicamente, que nessa medida de concessão direta, o Estado deverá agir de uma forma para atender toda a coletividade. E, para isso, ele, por certo, como não poderá atender a todos, deverá selecionar alguns grupos e promover programas, como existe hoje o nosso programa Minha Casa Minha Vida, que permite que famílias de baixa renda possam adquirir residências com um financiamento de custo muito baixo e quase sem qualquer comprovação de renda, como forma de garantir o direito fundamental à moradia desses indivíduos. Percebam aqui que a eficácia, ela está presente, então. Por mais que eu imagine que nessa perspectiva da eficácia positiva eu não consegui alcançar um grau máximo daí de efetividade, que nada tem a ver com eficácia, pois a efetividade é um conceito onde eu não me importo com a possibilidade de imposição jurídica, mas sim com a realização daquele direito no mundo real em que eu vivo. E daí nós estaremos, como a eficácia também, mas absolutamente condicionados com a ideia da economia, da sociologia, de outros conceitos, vamos dizer assim, importantes para o direito, mas que contingenciarão esse direito, mas não o são direito, efetivamente. Sobre essa perspectiva, passo eu quase para a parte final de minha fala, que é o debate que nos interessa. Professor, então se os direitos fundamentais, todos, inclusive os sociais, possuem eficácia, como eu posso exigi-los? Esta é a pergunta que fica. Qual a hipótese de exigência dos direitos fundamentais sociais? Qual a hipótese de judicialização dos direitos fundamentais sociais? Eu posso ir ao Poder Judiciário
buscar uma prestação social, quero aqui então, senhores, desenhar um quadro específico a partir do direito fundamental à saúde. Direito este que eu tive a oportunidade de representar o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil na audiência pública da saúde no Supremo, que pretendia estabelecer um quadro de limite e sugestão decisória aos magistrados, ao Ministério Público. Confesso aos senhores que quando lá estive, um pouco menos tenso que estive aqui no início dessa exposição, mas foi uma das poucas noites que não dormi em minha vida, seja pela importância, mas também pela responsabilidade com os meus ex-professores que ali como ministros estavam, e imaginava eu que seria um grande progressista no Supremo Tribunal Federal, então, com minhas teses. Saí de lá quase imaginando que o ministro Gilmar Ferreira Mendes era muito mais progressista que eu. Até porque o Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência muito, vamos dizer assim, garantista, se pudéssemos utilizar o termo de Ferraioli, o que não é possível teoricamente, mas eu utilizo aqui indevidamente, também para os direitos fundamentais sociais, porque o professor Ferraioli abomina esta ideia e esta hipótese. Mas eles são grandes defensores das hipóteses de judicialização. Mas o Supremo pensa hoje que nós temos que organizar este quadro. E daí eles elaboraram, o próprio Supremo Tribunal Federal, eles elaboraram 4 perguntas para cada um dos expositores que lá iriam. Eu, o ministro da Saúde, o Procurador-Geral da República, o Advogado-Geral da União, o presidente do próprio Supremo Tribunal Federal. E o professor Ingo Sarlet naquele dia.